Shibone Besami Olá, gente. Shalom, shalom a todos. Estamos iniciando mais um estudo diário das 7 leis. Hoje é dia 21 de maio do ano de 2022, 20 do mês de Iyar, do ano de 5.782 da criação. Estamos na leitura do Guia Beninoa, na página 29. Na página 29, isso na segunda edição. Na primeira edição não está na página 29, na primeira edição está na página 27. Estamos entrando hoje no capítulo de número 5. Já vimos todo o conceito ligando ao Getochave ao Beninoa, na página, melhor dizendo, no capítulo 4. E agora no capítulo 5 nós vamos avançar um pouquinho para a questão do contato e da conexão que existe entre o povo de Israel e os Beninoa, incluindo o dever do povo de Israel de influenciar os Beninoa e incluindo também o dever dos Beninoa de aprender suas leis com o povo de Israel. Então daqui a gente vai aprender alguns detalhes muito importantes. Para começar hoje, nós vamos ver qual a importância tem a divulgação das 7 leis para o povo judeu. Essa é a primeira pergunta que vamos estar respondendo hoje na leitura do guia. E hoje nós vamos lendo na página 29, no primeiro parágrafo do capítulo 5, está escrito o seguinte, que quando todo judeu é obrigado, mesmo nos dias de hoje, a fazer todo o possível para influenciar toda a humanidade, a guardar as 7 leis Beninoa. E um judeu deve fazer todo o possível para que o maior número de gentios se aproximem de Deus. Então daqui nós vamos encontrando, lá no Likutei Sihot, volume 26, página 133, o Rebbe fala exatamente isso, que todo judeu tem essa obrigação, mesmo nos dias de hoje, e ele também vai falando mais um pouquinho sobre isso. Ele vai dizer que uma vez que o povo judeu, como todo e cada judeu individualmente precisa se esforçar para alcançar não somente sua própria perfeição, mas também deve esforçar-se para trazer, melhor dizendo, todo mundo para a sua perfeição. Não é suficiente de que a Torá e a palavra do Eterno esteja junto dos judeus, mas sim precisa acontecer de que de Sion sairá a Torá e a palavra do Eterno sairá de Jerusalém. Ou seja, o que é essa saída? O que o Rebbe quis dizer aqui? O Rebbe quis dizer o seguinte, que essa saída ela se dá por meio dos conceitos que são inclusos na Torá, que são os conceitos das 7 leis universais. As 7 mitzvot Beninoa, elas são pilares centrais da Torá. Tanto que o judeu também é obrigado a guardar essas 7 leis. Tá? Não somente os Beninoa, os judeus também guardam, porque os judeus não praticam idolatria, não blasfemam, não derramam sangue, não praticam roubo, não praticam imoralidade, não maltratam os animais e praticam justiça. Então logo também eles cumprem isso. Só que eles cumprem outras a mais além dessas. Esses 7 conceitos, que são 7 pilares universais, e fora ordenado a toda a humanidade para cumpri-las, os judeus eles devem ter isso como uma missão divina deles, de se esforçar para que esses conceitos estejam chegando e alcançando todos os povos, todas as nações, e isso significa que a Torá sairá de Jerusalém, sairá de Sion, e a palavra de Hashem de Jerusalém, ou seja, vai sair esses 7 conceitos que estão na Torá para alcançar todas as nações, ensinando para elas todo o dever que elas têm. E mais do que isso, a gente vai encontrar também o Rebbe de Lubavitch em Likutei Sihot, volume 26, na página 139, letra Zayin, na qual ele diz que todo judeu tem o dever de fazer todo o possível para influenciar toda a humanidade. Então é um dever do judeu fazer todo o possível, tudo aquilo que está ao seu alcance, para que todas as pessoas do mundo estejam conhecendo
como fazer desse mundo um local melhor, trazer mais santidade, realmente a realçar esse papel de fazer um tikkun a nível mundial, um conserto, uma reparação. Então, toda a humanidade ela tem um dever, ela tem uma parcela bem significativa de fazer desse local aqui, desse mundo aqui, uma habitação para Deus. Fazer desse mundo uma habitação para Deus. Também a gente vai encontrando lá no Sefer HaMitzvot do Rambam, do Maimônides, na mitzvah positiva 3, que é a mitzvah de amar Hashem, né? Amar Hashem de todo o coração, de toda a força e de todo o entendimento. Então, essa mitzvah ensina para o judeu o seguinte, que uma das maneiras que ele tem de amar Hashem é estendendo para que todo mundo possa tomar conhecimento e reconhecer a existência de Deus, e reconhecer que Deus existe, que Deus é maravilhoso, expressar sua gratidão. Isso só se dá através da divulgação das 7 leis também. Então, o judeu ele tem esse papel de influenciar como uma mitzvah dele, tá? É uma mitzvah tal qual ele deve comer kasher, tal qual o judeu deve praticar as leis de pureza familiar, tal qual o judeu deve colocar o tefilin, tal qual o judeu deve usar o tzitzit, tal qual o judeu deve guardar o Shabat, da qual ele faz isso tudo, ele também tem o dever de influenciar as nações a cumprirem as 7 leis Benenoah. Segunda parte do estudo diário das 7 leis de hoje, nós estamos entrando na mitzvah diária de Bihat Hashem, e hoje nós estamos continuando baseando-se na lista diária onde está no livro The Seven Laws of Noah. Nós estamos agora entrando na terceira ramificação. Nessa terceira ramificação, como nós fizemos na segunda e fizemos na primeira, nós dividimos ela em partes. A terceira também será dividida em partes, tá? A gente vai dividir ela em 2 partes. A parte de hoje, a gente vai estar definindo o conceito na teoria. E na parte 2, amanhã, nós vamos estar definindo na prática. Uma na teoria e outra na prática, o que significa servir a Hashem, o que significa fazer Avodah Hashem, né? O que significa fazer Avodah Hashem? Lembrando aqui, então está incluso que o Benenoah tem o dever de fazer Avodah Hashem, está escrito aqui, tem o dever de servir a Hashem, essa terceira ramificação. E daqui nós aprendemos que está escrito lá em Shemot, capítulo 23, versículo 25, Shemot, conhecido como Êxodo, capítulo 23, versículo 25, e você servirá a Hashem, seu Deus. É o que está escrito. Então daqui nós aprendemos que devemos orar a Deus, falar com Deus, verbalmente, expressando palavras, tá? Não com pensamentos, mas com palavras mesmo, pelo menos uma vez por dia, e sempre que necessário, expresso de uma maneira adequada que inclua tanto louvores a Deus, quanto os pedidos de suas próprias necessidades. Para compensar a falta de conhecimento sobre quais palavras usar na oração, os Rabanim formularam textos padronizados para orações, chamados de Sidur. Os Benenoah devem recitar o Shema 2 vezes ao dia, conforme Rida explicou, e servir a Deus por meio da prece. O Sidurim fornece orientações excelentes. E os Benenoah podem usar a maioria dos textos de oração do Sidurim. Atualmente, foi desenvolvido um Sidur Benenoah para a comunidade fazer suas preces de forma segura. A recitação dos salmos também é uma forma totalmente eficaz de se dirigir a Deus. Então, as fontes citadas aqui, o Sefer Hinur 433 diz o seguinte, que nós devemos fazer esse serviço a Deus. Para servir a Deus, bendito seja Ele, como está declarado, e você o servirá. E essa ordem foi repetida várias vezes, como é afirmado
e servireis a Hashem vosso Deus. E em outro lugar afirma, e para servi-lo com todo o seu coração. E o Rambam, Maimônides de bendita memória, escreveu no Sefer Mitzvot, Mitzvot AC 5, embora este mandamento seja dos mandamentos gerais, o que significa dizer que inclui toda a Torá, uma vez que o serviço a Deus inclui todos os mandamentos, há também um mandamento específico nele. E é que Deus nos ordenou que orássemos a Ele. Sifrei Devarim 41:25 está escrito, para servi-lo de todo o coração. Qual é o serviço que está no coração? A oração. Outra fonte que nós vamos citar agora é do Rebbe de Lubavitch, que está em Yetivaduyot, 5.743, volume 2, página 628. E o Rebbe, ele explica que a atividade que Mashiach exerce sobre os povos da terra, que acontecerá depois dele ter terminado a construção do terceiro templo e retornado os exilados de Israel, não se restringe a somente ações, cumprimento das 7 leis, mas sim algo mais profundo, que seria servir ombro a ombro, ou seja, servir a Deus. E assim, na era messiânica, os povos receberão sobre si não somente o cumprimento de suas 7 mitzvot na prática, mas sim um assunto mais elevado do que isto. Da mesma forma, devem ser nossos atos e nosso trabalho neste momento, que, através deles, dos Bnei Noah, trazemos as revelações da era messiânica. Precisamos nos esforçar para divulgar as fontes racídicas para todo fora e divulgar a luz do judaísmo com assuntos ligados às 7 mitzvot dos filhos de Noé. Então, daqui nós aprendemos, através do Rebbe de Lubavitch, que um Bnei Noah, sim, ele deve servir a Deus. Ele deve fazer esse serviço. E já foi explicado que o serviço a Deus específico aqui está dizendo sobre rezar. Então, nós concluímos daqui que um Bnei Noah, ele deve rezar. Ele deve fazer suas orações diariamente. Para que essas orações sejam feitas de forma mais precisa nas palavras, usando palavras sagradas para falar com o sagrado, foram elaboradas pelos Rabbanim Sidures, alguns Sidurim. O Sidur, ao si, em si, é um livro de orações sequencial, no qual você vai estar expressando com palavras sagradas, palavras dos salmos muitas vezes, palavras também de outras fontes sagradas. Vai estar falando com Hashem, com o Criador, de uma forma sagrada, de uma maneira correta, apropriada de fazer isso. Por isso é muito importante, e foi desenvolvido há pouco tempo agora, o Sidur Bnei Noah, que ele contém tudo aquilo que um Bnei Noah precisa para fazer seu serviço a Deus. Então, essa forma é chamada de Avodah Hashem, ou seja, é o serviço ordenado por Deus. E esse é o serviço ordenado por Deus para nós também, os Bnei Noah. Então, daqui nós aprendemos que alguém que realmente quer se conectar com Hashem, quer estar próximo, quer estar inteiramente uma conexão bem profunda a Deus, é necessário que ele faça o seguinte: é necessário que ele faça as preces dele diárias. É necessário que ele tenha um tempo específico no seu dia a dia para se dedicar. Agora a gente vai ver quando é melhor estar reservando esse tempo e como ele é reservado, de que maneira ele é reservado amanhã no nosso próximo estudo do Guia Bnei Noah e também das Mitzvot Bnei Noah. Então, gente, hoje nós aprendemos no estudo diário das 7 leis que
Os judeus eles têm uma missão muito especial em torno de divulgar as 7 leis. Isso faz parte também das próprias mitzvot deles. Eles têm que cumprir para cumprir todas as mitzvot, fazendo esse anúncio direto todos os dias e influenciando as nações a poderem cumprir as 7 leis também. Aprendemos também que um Benoa ele tem o dever também de servir a Deus. Ele tem também o dever de servir a Deus, ou seja, aprendemos que esse serviço significa rezar a Deus, falar com Deus através de palavras sagradas, e é bom que recomendado que se use um sidurim para isso. O sidur Benenoa, ele é um sidur que realmente está totalmente adequado para um Benoa fazer o seu serviço de forma segura e de uma conexão bem profunda a Deus. Olá, gente. Então, você que deseja enviar uma pergunta para nós pelo nosso WhatsApp, é só acessar o nosso WhatsApp 22992073070, 22992073070, e enviar a sua pergunta para nós, ou também, se deseja fazer parte dos nossos estudos, estudar conosco diariamente, o nosso curso para Beninoa, o nosso curso que nós abordamos todo o conjunto das 7 leis, ramificação por ramificação, cada detalhe inclusa em todas as fontes, para você tomar acesso a todos esses assuntos e estar cumprindo sua missão de forma exemplar. Esse foi o nosso programa de estudo diário das 7 leis de hoje, no qual nós estivemos acessando vários tipos de estudos. Então, gente, é isso aí, Shabbat Shalom para você e para toda a sua família. Schrie mit der Jet, Aeroplan, sollte sind die schneller denn nie. Non-stop busy here 16.